noite a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Para todos encarnados, desencarnados, para todos aqueles que estão nos assistindo pela Web TV, que nós possamos, nesta noite, refletirmos um pouco sobre o assunto que trouxemos. Mas antes, como todo trabalho deve ser dirigido a Deus, nosso Pai, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai amoroso em gratidão por esta oportunidade de estarmos nesta casa, buscando o consolo, o conforto, o subsídio para nossas vidas, nas nossas dificuldades, nos nossos dias, para que possamos agir da melhor forma possível e sairmos dessa encarnação melhores do que aqui chegamos. E é através da prece que o meigo Mestre Jesus nos ensinou que agradecemos esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cairmos em novas perturbações, mas auxilia-nos a libertar-nos de todos os males, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e da espiritualidade amiga aqui presente, que coordena e dirige este trabalho, nós damos por iniciado a sessão de passes e irradiações da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, hoje nós trouxemos para refletir maneira de orar. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo onde Kardec nos traz todo um direcionamento sobre a prece. É o capítulo Pedi e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nele Kardec trata várias questões sobre a prece. Ele vem nos falando sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece pela transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E o que nós trouxemos para refletir hoje é sobre a maneira de orar. E depois ainda, que essas são as instruções dos espíritos. E quem nos fala é o Monod. Essa mensagem foi trazida em Bordeaux, 1862. E Kardec, então, como é uma mensagem que traz bastante reflexão, Kardec colocou no Evangelho para que a gente pudesse orientar o nosso caminho. Porque o Evangelho, ele é uma das obras mais importantes da codificação, porque ele trata das leis morais. Ele é um verdadeiro psicoterapeuta, porque ele vem nos trilhando um caminho que devemos seguir. Certa feita, ele é tão importante que, numa reunião, numa conversa entre amigos, eu ouvi uma pessoa falando que, num trabalho mediúnico que ela participava, um espírito veio muito revoltado contra ela, porque ele não conseguia ter acesso ao quarto dela em função do evangelho que ela tinha aberto na cabeceira. E isso me chamou muito a atenção, porque o conteúdo dele tem tanta luz que ele deve sim, nos nossos lares. Depois disso, isso me deu um estalo e comecei a fazer isso. Deixá-lo aberto em nossos lares, deixá-lo aberto na nossa cabeceira. E antes de dormirmos, abrirmos ele, pedirmos para que aquela mensagem possa preencher os nossos corações,
que nós possamos utilizá-la durante o sono físico, no encontro com os nossos amigos, com os nossos trabalhos. Lermos uma página, fazemos a nossa oração e assim nos preparamos para o sono físico. Então fica aí a dica de deixarmos o Evangelho aberto, nunca fechado, porque o conteúdo dele tem tanta luz que ele irradia onde ele está. Então nós vamos ler e refletindo sobre cada parágrafo que este irmão nos trouxe sobre a maneira de orar. Ele nos diz assim: o primeiro dever de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É o dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. Então aqui ele já está nos falando que o primeiro ato que cada um de nós, que todo ser humano deve fazer ao despertar do sono físico é uma oração. É agradecer a Deus a oportunidade da existência. E ele nos fala aqui ainda que a Deus não são as frases repetidas maquinalmente que vai agradá-lo, que é aquela palavra, muitas vezes é o sentimento que está no coração. Então não adianta a gente estar, tenho que orar o Pai Nosso, porque é um dever que eu tenho fazer, mas está orando, repetindo aquelas frases, aquelas palavras, mas o pensamento não está na palavra que está falando. Está lá longe, está no trabalho, no que tem a fazer, ou está na resposta do WhatsApp que tem que dar, ou tem em outros compromissos que tem a fazer e não está prestando atenção no que realmente está falando. Então, aqui ele está nos dizendo que o que importa a Deus é o sentimento, é a intenção do qual nós estamos falando. Podemos até fazer uma oração, como o Pai Nosso, mas procurando observar o que ela tem de essência. Se nós estivermos repetindo o Pai Nosso, mas o nosso pensamento está que aquela vibração daquela oração possa chegar a um ente querido que está doente, ou a um amigo, ou alguém que está no leito de dor, ou alguém que está passando por uma dificuldade, esta intenção é que vai servir a Deus. E ele continua dizendo: a prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. E aqui ele está novamente corroborando a questão de que assim que a gente retorna do sono físico, assim que a gente abre o nosso olho, é a Deus que a gente deve dirigir o nosso pensamento. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, um arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até este dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto dos vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e radiante de esperança e de amor. Então aqui ele está nos dizendo que devemos agradecer tudo que a gente tem recebido até aquele dia, tudo que recebemos do Pai,
se formos refletirmos, agradecer não só por essa existência, mas por todas as existências que já tivemos, por todos os aprendizados que já tivemos até este momento presente. Este momento do qual acabamos, como ele fala aqui, de acordar. Porque hoje nós somos reflexo do passado, de todas as existências, desde o momento em que saímos criados das mãos do Pai. E ele ainda nos fala que agradecer a noite que tivemos, porque é durante o sono físico que nós vamos aurir as forças para lidarmos no nosso dia a dia. É durante o sono físico que nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos que já partiram, com os nossos amigos espirituais. Porque o ser humano, ele até pode ficar sem comer, mas ele não pode ficar sem dormir. Porque é durante o sono físico que nós recebemos forças para continuar a nossa jornada terrena. E é durante o sono físico que nós vamos trabalhar, quando nos colocamos à disposição. Fica aqui uma dica da preparação do sono, como falamos anteriormente, de lermos o Evangelho, fazermos uma prece e nos colocarmos à disposição da espiritualidade amiga para trabalhar. Muito especialmente nos tempos de hoje, de pandemia, onde o mundo espiritual está em verdadeira crise. Então, quando nos colocamos para trabalhar, nós somos utilizados para fazermos aquilo que nos compete, aquilo que conseguimos, em auxílio aos nossos irmãos que estão em grandes aflições no mundo espiritual. Então, é neste momento que nós devemos agradecer pela noite que tivemos. Muitas vezes nós também vamos ao mundo espiritual estudar, vamos aprender. Porque quem descansa é o corpo físico. O espírito permanece esperto e trabalhando. E uma que ele fala aqui também, que a gente deve ir humilde ao Pai, pedindo a perseverança, pedindo a sua misericórdia. E quem deve ir ao Pai, que possa ir com a alma, com o coração, como Jesus no Tabor. Essa passagem de Jesus é muito bonita, porque ele vai ao Monte Tabor com Pedro, João e Tiago, entrar em conexão com o Pai. Os 3 discípulos adormecem e ele então entra em conexão com o Pai. E quando eles despertam, eles veem Jesus transfigurado, Jesus com o rosto parecendo um sol, e a sua veste toda iluminada. Porque Jesus entrava em conexão com a alma. E quando eles despertam, eles veem Jesus conversando com Elias e Moisés. Então é desta forma que devemos nos elevar ao Pai. Com a alma, com o coração. Colocando uma intenção verdadeira em tudo aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Podemos até dizer assim, mas Deus sabe o que a gente precisa, não precisa pedir. Mas nós precisamos exercitar este ato de humildade, de reconhecer Deus como um Pai. Por isso nós necessitamos pedir a Deus, humildemente, que Ele nos dê força, nos dê perseverança, que a sua misericórdia possa se fazer sobre nós. E ele continua mais um pouco. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças que tendes necessidade, mas uma necessidade útil, uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza, pedir-lhes para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar.
uma vez que Deus não nos atende? Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes de lhe pedir o vosso sucesso nos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, aqui ele está nos dizendo que nós devemos pedir a Deus nas nossas preces. Pedir o que realmente nós necessitamos. Inutilmente, a gente deve pedir para abrandar as nossas faltas, as nossas provas. Porque se nós observarmos, as nossas provas, elas já estão abrandadas. Porque Deus, Ele é de misericórdia. E Ele jamais dá ao seu filho aquilo que Ele não necessita. E se nós estamos passando por uma necessidade, se nós estamos passando por uma provação, é porque nós necessitamos. Porque nós plantamos e estamos colhendo. Só que Deus, como Ele é de misericórdia, Ele nos abranda as nossas provas. Ele sempre nos coloca em nosso caminho alguém ou alguma coisa que vai nos auxiliar a passar por aquele momento de dificuldade que estamos passando. Nós temos um exemplo muito interessante no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, que fica aqui o convite de todos a ler essas obras, quem já leu, reler, porque elas têm grandes ensinamentos. André Luiz foi um irmão que descortinou todo o mundo espiritual, vem nos trazendo o mundo espiritual, do que realmente acontece. E neste livro tem um capítulo que fala sobre a prece. E ali fala sobre a prece refratada, onde André Luiz está numa colônia, onde ele vai fazer aprendizados com um mentor, e eles recebem num departamento de prece, a prece de uma menina de 15 anos, pedindo para que a mãe auxilie o pai e a madrasta que estão em dificuldades. E aí, então, esse departamento recebe esse pedido de prece. E aí eles vão verificar que o problema que está acontecendo no lar é exatamente a mãe que está obsidiando a madrasta. Então, esse livro, ele acaba contando toda a história de todos esses personagens. Porque para assistir à prece desta menina, que fez ardentemente, de coração, pedindo para a mãe, só que a mãe não estava em condições de responder o que ela estava pedindo, porque na verdade a mãe era o problema. E a espiritualidade então resolve auxiliar esta família. E aí ali se discorre vários aprendizados, porque são várias questões que ali estão descritas, várias dificuldades dos personagens que estão ali. E eles então vão auxiliar esses irmãos, em função da prece de uma criatura. E outra coisa que tem aqui também nesse livro, que é muito interessante, que muitas vezes a gente pede a cura da doença. É um dos pedidos que muitas vezes a gente faz.
Mas muitas vezes a cura desta doença, e a gente então pede com fé fervorosamente, né, que sejamos curados, ou que o nosso ente querido que está em sofrimento seja curado. E aí o que é que acontece? Vem o desencarne. E nos revoltamos contra Deus, porque nós pedimos a cura. Por que Deus não curou aquele ente querido? E aí, então, neste capítulo também, neste mesmo livro, tem um exemplo disso. Porque a cura, a morte, muitas vezes é a cura daquele corpo físico. Porque o corpo físico, ele está drenando as dores do espírito. E quando o ser desencarna, a doença acaba no corpo físico. E o espírito vai livre daquela doença, porque ele já expurgou todo o seu passado, ou muitas vezes toda a sua dor naquela doença. E neste livro tem o exemplo de um menino, que é o irmão desta menina que fez a oração, onde ele desencarna afogado. Mas ele retorna ao mundo espiritual com a garganta ferida ainda, porque numa outra reencarnação ele foi um suicida. Então, nesta mesma encarnação em que ele morre aos 8 anos de idade, a madrasta engravida novamente e traz ele novamente para ser auxiliado, para drenar ainda o que está na sua garganta. E ele, aos 4 anos de idade, ele desencarna com a croupe, com a garganta fechada. E aí, quando retorna ao mundo espiritual, ele retorna com seu perispírito curado daquela doença. Então, fica o convite para a leitura desse livro, ele é muito interessante. E aí também para observarmos o que nós pedimos a Deus. Pedimos, será que a gente possa ter mais paciência, mais resignação, mais coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades? Porque as nossas dificuldades são exatamente aquilo que precisamos. Porque se não é nessa existência que elas foram adquiridas, foram existências anteriores. Mas a maioria das nossas dores, das nossas aflições, são causas da existência atual. E nós vimos também no Evangelho, no capítulo 4, lá no item 4, fala sobre isso, sobre as causas atuais das aflições. E aí a gente continua mais um pouco, quando ele diz, né, que nós somos ingratos, porque a gente diz que Deus não nos atende, mas nós temos, como a gente acabou de falar, né, que nós não somos perfeitos, por isso nós necessitamos passar por essas ocasiões. E como ele fala aqui, pedi, pois, antes todas as coisas o vosso progresso. Porque como nós somos espíritos imperfeitos, nós devemos pedir a Deus que nos auxilie. Mas, como nós estamos no planeta de provas e expiações, nós vamos fazer o nosso progresso passando pelas nossas dificuldades. E certa feita, vendo o filme O Todo-Poderoso 2, quem já assistiu deve lembrar desta cena, onde o ator, o personagem principal, Deus pede para ele, e Deus era o ator Morgan Freeman, pede para ele que ele construa uma arca no mundo atual. E ele não quer, mas entra no conflito e começa a construir esta arca. E ele, então, começa todo um conflito na família e várias coisas acontecem. E a esposa, angustiada com aquilo,
ela pega os filhos e sai de casa. E ela para num restaurante, e aí os filhos vão ao toalete, e Deus então chega para conversar com ela. E ele pergunta o que está acontecendo, e ela diz que não está mais dando conta do que está acontecendo, de tantas angústias que ela também passando com o marido naquela situação. E Deus então fala, e foi o que me chamou a atenção, de uma coisa muito interessante. Porque ele diz assim: quando a criatura me pede paciência, eu não posso dar paciência para ela. Eu lhe dou situações para que ela exercite a paciência. Isso foi muito interessante. Foi uma ficha enorme que caiu, porque a gente vive dizendo: me dá paciência, meu Deus, me dá paciência. E aí Deus manda cada vez mais situações para que eu tenha paciência. E ele continua: a mesma coisa quando a pessoa me pede coragem. Eu vou dar situações para que a pessoa adquira coragem. Porque nós, no planeta, nós só aprendemos quando vivenciamos, quando experienciamos a situação. Então, nós só vamos saber que temos paciência quando nós passamos pela situação e aí a gente passa tranquilo. A gente ouve, compreende, aceita o outro pacientemente, mas porque foi uma aquisição por experiências vivenciadas. Por isso a gente deve pedir a Deus o progresso, mas observar o que nós estamos vivenciando. Às vezes é uma dificuldade tão grande que parece que não vamos dar conta, mas vamos sim, porque Deus jamais nos dá aquilo que não necessitamos. E ele ainda tem mais um pouco. Deveis orar sem cessar, sem para isto vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar nosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio? Ele é dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não falhar mais e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção dos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que só um desses pensamentos, partido do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as vossas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Então aqui ele está dizendo que as preces não necessariamente tenham assim. Todos os dias temos que, ao acordar e ao deitar, agradecer a Deus aquele dia. Mas o nosso dia também pode ser consagrado às orações, ao nosso trabalho. Onde estivermos, pode ser uma oração. O que estivermos fazendo, se fizermos bem feito, é uma oração. Quando perguntaram para a Madre Teresa o que ela falava com Deus quando ela orava, ela dizia: eu não falo nada, eu só ouço. Porque a vida dela já era uma oração. O trabalho que ela fazia já era uma oração. Assim, cada um de nós pode fazer isso, onde estivermos.
seja na fila de um supermercado, seja no transporte coletivo, seja no nosso trabalho, com quem estivermos. Se nós elevarmos o nosso pensamento, pedindo a Deus para que todos aqueles irmãos que estão junto com nós possam ser amparados, possam ser assistidos, isto também é uma oração e que nós podemos e devemos fazer. Porque se nós fizermos isso, rapidinho a terra vai se transformar. Imaginem quem pega um coletivo, um transporte coletivo todos os dias de manhã. E se naquele momento em que está ali, naquele transporte, porque cada um que está ali, como cada um de nós que aqui nos encontramos, nós temos o nosso amigo espiritual, né? O nosso anjo de guarda. Então, se nós pedirmos para que ele, junto com todos os que estão ali, na proteção, que todos que estão ali naquele transporte sejam abençoados, tenham um bom dia, junto com todos aqueles irmãos, os amigos espirituais que estão ali, imaginem a luz que não sairia daquele ônibus. Nós iríamos ver vários transportes coletivos iluminados andando. Assim como em qualquer lugar em que nós estivermos. Nossas ações são preces, principalmente quando a gente faz de coração. E aí a gente, para terminar, nós vamos ler uma coisa muito linda que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado A Oração, e ele nos diz o seguinte: no corpo ciclópico da Terra, do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia ou anseio, como que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum. É a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimismar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte do poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Assim, meus irmãos, fica a reflexão para a noite de hoje. Que nós possamos chegar em casa, ler o Evangelho, tê-lo como companheiro em todos os momentos. Vai ser de grande valia para a nossa evolução. Esta obra que acabamos de falar também, do André Luiz, também tem grandes ensinamentos. Então, nós vamos agradecendo a todos que nos ouviram com carinho, as energias que nos foram colocadas, e vamos aproveitando este momento ainda para entrarmos em conexão com o Pai, agradecendo esta oportunidade, nos colocando numa posição com a coluna ereta, descruzando os braços, as pernas, elevando os nossos pensamentos ao Pai amoroso. Porque neste momento, os nossos amigos espirituais e a equipe espiritual de Bezerra de Menezes, que já preparou todo o trabalho da noite de hoje,
Derrama sobre as nossas cabeças energias benéficas, salutares, de bom ânimo, de força, de coragem, que vão auxiliar todos os nossos males físicos e espirituais. E aproveitando este momento, para irradiarmos dos nossos corações a nossa energia da gratidão, em benefício de todo o nosso planeta Terra, de toda a humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Muito especialmente por este momento em que a Terra vibra de transição, onde a dor assolou o planeta. E nós, nesta posição mais confortável que nos encontramos, temos a obrigação e o dever de irradiarmos para todos os corações aflitos, desesperados, que estão passando pelo aprendizado das dores físicas através das doenças, os aprendizados das perdas de entes queridos, das perdas materiais, que passam as necessidades da fome, de não terem onde morar, de terem perdido os seus empregos, a sua dignidade. Que essas vibrações de amor possam tocar esses corações, fortalecendo-os e encorajando-os a continuarem na sua jornada, na sua lida. Para aqueles irmãos que estão pensando em suicídio, para aqueles outros que já cometeram o suicídio, que todos possam ser assistidos e orientados nas suas necessidades. E assim, agradecidos ainda, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Bezerra de Menezes, patrono deste trabalho, dizendo: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aos que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em benefício daqueles que sofrem. Faze, ó divino modelo, através de tua legião consoladora, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tua falange amiga em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga que coordena e dirige este trabalho, nós damos por encerrado a sessão de passes e irradiações da noite de hoje. Muita paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor.